ficou uma semana sem falar comigo, até que eu saí pra balada com a minha mãe e com ele. Dava pra ver que o Kleber estava muito nervoso. Eu sabia como seduzir um homem e ele não era bobo. Podia até enganar a minha mãe com seu lero-lero romântico, mas a mim ele não enganava. E eu não tinha dúvidas que ele traía minha mãe com várias por aí. Aquela que eu vi era apenas uma. Mas até parece que um cara de 20 anos de idade ia ser fiel como ele propagava ser. Eu comecei a me insinuar sem que minha mãe notasse. Quando ela saía de cena, eu me jogava pra cima dele. E eu percebia que ele estava cedendo, até porque eu ameaçava pra valer. Ou ele ia comigo pro motel, ou a minha mãe ia ficar sabendo de tudo que ele andava aprontando por aí. Eu queria provar pro Kleber que a mulher certa pra ele era eu. E a gente tinha tudo a ver. Ele me disse que só estava fazendo aquilo para que eu não contasse nada pra minha mãe. Dizia que amava minha mãe. Até parece que eu ia acreditar numa coisa dessas. Esse discurso caiu logo por terra. Ele era um safado. A gente tinha que ir aos poucos. Pra quem não estava nem um pouco a fim de ficar comigo, ele acabou se revelando. E eu sabia que logo teria ele nas minhas mãos. E não ia demorar muito. Quando o Kleber e a minha mãe estavam em casa, eu sempre dava um jeito de provocá-lo. Ele estava entrando na minha, e a gente só tinha que ter o cuidado para minha mãe não desconfiar de nada. Eu sempre fui afim dele, mas não era paixão. Eu queria curtir, eu estava ficando excitada com aquele jogo de sedução. Eu nunca pensei que um dia eu ia competir com a minha própria mãe, mas o destino acabou armando uma das suas. E veja só onde a gente chegou. A chantagem continuava, afinal nós ainda não tínhamos chegado às vias de fato. Ele só me prometia, mas estava me enrolando. E isso me deixava cada vez mais agressiva. Eu tomava o maior cuidado para que minha mãe não notasse. Eu sabia que com o tempo eu ia conseguir o Kleber só pra mim, mas eu queria que ela tivesse essa decepção, sabendo que eu planejei tudo. Quando nós finalmente tivemos a nossa primeira noite juntos, eu pensei que estava no paraíso. Até então não tinha me tocado que eu estava assim tão apaixonada pelo Kleber. Ele me fez sentir o que homem nenhum me causou. Estar ao lado dele era o máximo. Era como se todos os meus sonhos de amor estivessem sendo realizados. Ele era o homem perfeito. Agora eu entendia porque minha mãe estava tão apaixonada por ele. E eu não podia deixar o Kleber passar na minha vida sem fazer nada. Eu tinha que ter ele pra mim. E eu sabia que teria que me esforçar para isso. Se bem que ele, que tanto resistiu, disse que havia gostado de ficar comigo. Mas a chantagem continuava. E ele achou que estava tudo encerrado. Mas eu disse pra ele que havia sido tão bom que eu queria sair com ele de novo. Se não... E pra minha surpresa, ele disse que havia tomado uma decisão muito séria e que nem deveria estar me contando, mas que eu ia acabar sabendo de qualquer jeito. Ele e minha mãe decidiram se casar. Quando a minha mãe me contou, 2 semanas depois, eu já estava morrendo de raiva. Eu não contava mesmo com isso. Por que a vida era tão injusta comigo? Logo agora que eu tinha certeza de ter encontrado o homem dos meus sonhos, ele ia se casar com a minha mãe. O que eu podia dizer se não fingir que estava achando legal? Nem dava para ter outra atitude. E eu ainda fui obrigada a fingir que estava feliz. O Kleber não prestava. Ele agia como se nada tivesse acontecido entre nós. Afinal, para ele não passava de um ajuste de contas. Ele me deu o que eu queria em troca do meu silêncio. Eu não ia deixar barato. Eu ia lutar para que ele fosse só meu. Eu tinha que dar um jeito de acabar com aquele casamento. O tempo ia passando e eu estava me encontrando com Kleber na base da chantagem. Mas nenhuma ideia me ocorria para acabar com aquela palhaçada. Enquanto isso, a minha mãe ia se adiantando. Faltava ainda 2 meses e ela já estava experimentando o vestido de noiva. A minha mãe só falava nesse maldito casamento. E eu andava morrendo de raiva dessa felicidade dela. Não dava mais para disfarçar. Eu estava com ódio. Era eu quem queria estar no lugar dela. A gente começou a discutir por qualquer coisa. Era sempre eu quem começava.
A minha mãe não entendia por que eu andava tão nervosa. Cheguei a pedir que ela não se casasse. Falei que eu não acreditava naquele casamento e achava ridículo que ela, uma mulher de 41 anos, estivesse se casando com um cara de 21. A minha mãe achava que estava ganhando o jogo, mas eu ainda tinha uma cartada final. Ela não imaginava nada do que estava acontecendo entre eu e o Kleber. Ele vivia me esnobando e deixou bem claro que aquele seria o nosso último encontro. Mas a data do casamento se aproximava e ele queria deixar tudo isso para trás. Eu estava loucamente apaixonada por ele, mas às vezes esse sentimento se transformava em ódio e eu não conseguia explicar o que acontecia. Era muito difícil ver o cara que eu gostava se preparando para casar com outra. E essa outra era minha própria mãe. Se fosse outra, eu já teria destruído essa relação há tempos. Mas sendo a minha mãe, ficava mais complicado. Eu não sabia o que fazer. Foi quando me ocorreu que nada mais restava, a não ser usar a carta que eu escondia na manga. Se aquele era o nosso último encontro, seria memorável. E eu daria um jeito que ele não se esquecesse nunca mais. Finalmente o dia do casamento chegou e eu estava péssima. Eu já havia chorado tudo o que eu podia. Ver a felicidade do Kleber e da minha mãe me machucavam demais. Era um casamento simples, com poucos convidados. O meu ódio era tanto, a minha sensação de impotência era tão horrível que eu achei melhor adiantar os meus planos para separá-los. Eles não iam se casar, ou o meu nome não era Lynn. Quando o padre falou se alguém sabia alguma coisa que podia impedir aquele casamento, eu decidi contar toda a verdade. Falei, olhando nos olhos da minha mãe, que eu tinha um caso com Kleber, que ele ficava com outras e o principal, que eles não podiam se casar porque eu estava grávida. Grávida de um homem com quem a minha mãe estava planejando passar o resto da vida. Foi um choque. Ela chorava e pedia para que eu parasse com aquela brincadeira. Demorou para que ela visse que era mesmo verdade. Ela me chamou dos piores nomes que eu já ouvi e disse que eu não prestava, que tinha vergonha de ser a minha mãe. Tudo isso na frente de todo mundo. Foi horrível, um verdadeiro escândalo. O Kleber pedia desculpas, mas ela não dava atenção para ele. O foco era eu, a minha decepção. O casamento não aconteceu e minha mãe não quis nem saber se eu estava grávida ou não. Ela me mandou embora de casa. Disse para eu sumir. Falou que eu era a maior decepção da vida dela. Que o que eu fiz, ela não esperava nem da sua maior inimiga. Eu não contava com isso. Mas por um lado era bom. O Kleber ia ter que assumir o bebê e eu ia atrás dele. Se eu já tinha chegado ali, eu não ia desistir assim tão fácil. O Kleber me recebeu com 10 pedras na mão. Me falou um monte e nem me deixou falar sobre o filho que eu estava esperando. Ele disse que não queria nem saber. Me deu um tapa no rosto e falou que se eu não saísse dali o mais rápido possível, ele ia me dar uma surra. E foi assim que eu me vi em desespero, pois com isso eu realmente não contava. Hoje eu vivo sozinha, moro em um quartinho alugado e logo darei à luz a essa criança. Mas eu não sei o que será da minha vida depois que ele nascer, porque o dinheiro que eu tinha guardado está acabando e a minha mãe nunca mais falou comigo.
Eu mesma tentei várias vezes, mas ele nem atende aos meus telefonemas. O máximo que eu tirei dela foi uma frase. Ela disse que eu estava morta e enterrada. O pior de tudo é que eu descobri que ela e o Kleber estão juntos de novo. E agora eu vejo como eu fui idiota. Eu me arrependo de ter feito isso. Como eu pude ir contra minha própria mãe? Tudo isso por um cara que não merecia. Uma paixão cega que me fez cometer coisas terríveis. E o que eu vou fazer com meu filho? Sozinha no mundo.